Bom dia, sexta-feira, 8 de janeiro de 2021. No vídeo de hoje no canal Léo Esporte, vou trazer para vocês as informações dos jogos que encerraram a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confrontos aí entre Atlético Goianiense e Vasco, Ceará e Internacional. A estreia do Vanderlei Luxemburgo pelo Vasco. Um namoro aí entre Fluminense e o lateral direito Samuel Xavier, do Ceará. A situação delicada de Rogério Ceni, técnico do Flamengo. Uma possível saída do técnico português Jorge Jesus do Benfica. Esses são os destaques do nosso vídeo de hoje no canal Léo Esporte. Roda a vinheta. E vamos começar pelo jogo das 19 horas entre Ceará e Internacional. O Ceará bem arrumado, time bem taticamente pelo técnico Guto Ferreira, bem mais incisivo, bem mais arrumado do que o Internacional do técnico Abel Braga, mas infelizmente para eles não conseguiu ganhar do Internacional, que aproveitou bem as chances, apenas 3 finalizações no alvo em direção ao gol, conseguiu colocar 2 para a rede, lá com o Caio e com o Yuri Alberto, que inclusive é o artilheiro do time na era aí do técnico Abelão. Sabia não? Que finaliza em fevereiro. O Internacional já fez um acerto com o técnico, vai ficar apenas até o fim do Campeonato Brasileiro. E o Inter conseguiu aí encostar no pelotão de frente novamente do Campeonato Brasileiro com a vitória. Venceu o Ceará por 2-0, o primeiro tempo meio apático do jogo, o segundo tempo um pouco mais divertido. E o Inter conseguiu a vitória, saiu do Castelão com os 3 pontos e entra novamente na briga aí com o Atlético Mineiro, São Paulo e Flamengo. E no jogo das 21 horas da última quarta-feira, o Vasco foi até o Goiás enfrentar o Atlético Goianiense. E foi um jogo bem divertido, viu? Que o Vasco foi para cima do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense devolveu também os ataques. O goleiro Jean fez uma ótima partida. No finalzinho teve um lance maroto que a bola ia entrando e o lateral esquerdo do Vasco, Henrique, conseguiu salvar. E com o empate fora de casa em 0-0, o Vasco ele conseguiu ali pular para fora da zona de rebaixamento, empurrar o Bahia. E tem quem diga aí que o técnico Vanderlei Luxemburgo é um técnico ultrapassado e tal. Mas, assim, para tirar o Vasco dessa situação foi uma ótima contratação. Para mim, eu tenho que o Vanderlei Luxemburgo com esse meio... Eu não entendi o que ele falou. Jeito meio boleiro dele, ele consiga, assim, tirar o Vasco dessa situação e evitar aí mais um rebaixamento para o Cruz Maltino Carioca. Vamos falar agora de Rogério Ceni. Rogério Ceni que vive uma situação complicada no Flamengo. Ventos, fontes dentro do Flamengo já falam numa possível demissão do técnico após o Campeonato Brasileiro. E conta muito a favor dessa demissão as declarações dele, tanto as que foram dadas após o jogo contra o Fortaleza, que ele falou que o próprio Flamengo, que ele dirige, que ele comanda, não conseguiu entrar numa defesa que ele mesmo escalava, ele mesmo manteve aquele esquema de jogo antes de ir para o Flamengo no próprio Fortaleza. E agora, após o jogo contra a derrota, 2-1 de virada contra o Fluminense, no clássico da última quarta-feira, ele tirou a culpa dos ombros, jogando a culpa nos jogadores. Claro que o Felipe Luiz errou e tudo mais, só que assim fica ruim para o técnico fazer esse tipo de declaração, ele acaba perdendo o vestiário com isso, sendo que muito da culpa cai sobre os ombros dele mesmo, porque o Arão, naquela bola que ele se posicionou para tirar, ele se posicionou como um volante para tirar aquela bola, sendo que ele seria
para estar como homem da sobra, como o zagueiro, que foi para isso que foi feita a substituição naquele momento do jogo. Foi o Arão ser zagueiro, e o zagueiro que tirou, que foi no caso o Natan, saiu para a entrada de outro atacante naquele momento do jogo, meia, no caso o PP. Então o Rogério Ceni está perdendo o vestiário, já se ouve barulhos dentro do próprio Flamengo que ele já não deve ficar aí após o término do Campeonato Brasileiro de 2020, que termina agora em fevereiro de 2021. Marcelo Chamusca demitido do Fortaleza. O treinador que veio para substituir o técnico Rogério Ceni, ele durou apenas aí 8 jogos, acabou caindo. O Fortaleza já namora com a zona de rebaixamento, e para salvar o Fortaleza já tá aí, a direção já está em contato, praticamente acertado, segundo minhas fontes, com o técnico Alberto Valentim, ex-Palmeiras, Vasco, Botafogo, e vem aí para tentar livrar o Fortaleza aí de um risco de queda para a segunda divisão. E não me lembro de um bom trabalho feito pelo Alberto Valentim. Trabalhou bem nas categorias de base do Palmeiras, subiu, foi embora. Teve trabalhos aí recentes em Vasco e Botafogo, mas não conseguiu fazer os times engrenar. Não sei se é uma boa aposta para o Fortaleza, mas na ausência do Rogério Ceni, que foi embora, é uma tentativa de se salvar da diretoria. Agora, rumores que vêm da Europa, mais precisamente de Portugal, onde o técnico Jorge Jesus por lá é dado como ameaçado no Benfica. O treinador não vem conseguindo resultados no clube benfiquista, segue na segunda posição lá. Ele mesmo já declarou que está cansado de não conseguir a liderança, caiu na Champions League, e boa parte da torcida, digo que 40%, 70% da torcida do Benfica não quer o Jorge Jesus por lá. Então a torcida do Flamengo já fica empolgada, rumores de que Rogério Ceni vai embora. Quem sabe aí um retorno de Jesus para o Brasil. Não vai não! Ele não vai não! Não existe conversas, apenas os dirigentes do Flamengo mantêm contato com o próprio, mas até agora não se ouve falar dentro do Flamengo no retorno do Jorge Jesus. Apenas que ele está ameaçado lá fora e mais nada. Lembrando que o técnico português é muito amigo do atual presidente do Benfica, que assumiu no fim de 2020 novamente para um segundo mandato, e tudo pode acontecer. E por último, e não menos importante, vamos falar aí do namoro do Fluminense com o lateral Samuel Xavier, de 30 anos. Ai, pai, para! Atualmente no Ceará. O jogador ele tem vínculo com o clube cearense até o fim de fevereiro de 2021, uma extensão que ele fez aí no fim do ano para terminar o Campeonato Brasileiro. Para mim, na minha opinião, uma ótima aquisição do tricolor carioca, é um ótimo lateral, tem um aproveitamento bem significante mesmo. Tem uma temporada aí de 2020 com 46 jogos e 3 gols, fora as assistências. Então é uma aquisição ótima para o Fluminense aí para os próximos 3 anos, que é o tempo de contrato oferecido. Já é um pré-contrato, segundo minhas fontes, assinado entre o jogador e o clube carioca. Então essas foram as notícias dessa sexta-feira no canal Léo Esportes. Peço para vocês deixar o like, se inscrevam no canal, recomende aos amigos, deixe seu comentário, uma pergunta, estaremos aqui prontos a solucionar. Nos encontraremos de novo na segunda-feira, aqui para passar notícias do futebol no fim de semana para todos. Obrigado.